Olá, primeiramente desculpas por ter demorado para fazer esse vídeo, a gente demorou umas semanas aí para postar, dado a semana de provas do Júlio. Vocês têm uma sonoplastia de fundo que é o Argus latindo aqui agora, tá? É inevitável. E então, desculpa, a gente vai voltar a postar essa semana. Então hoje eu vou falar de uma coisa que tem muita gente que não entende e acha que é coisa de rádio amador, gíria. É duas coisas que a gente usa no radioamadorismo e na radiocomunicação em geral, seja das forças públicas de segurança ou do exército, de resgate, que é o código Q e o alfabeto fonético da ONU. São duas coisas que tem gente que acha que os policiais, as forças que usam radiocomunicação, usam o código Q para codificar a conversação entre eles. E é pelo contrário, é para facilitar a comunicação, para normatizar a comunicação. Em qualquer lugar do mundo, a comunicação ela é regida pelo código Q, porque é internacional. Isso dá a vantagem da gente conseguir falar e entender ações em outros idiomas. Mesma coisa é o alfabeto fonético da ONU, tá? Que é o Alfa, o Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox. São palavras que a ONU criou e que são comuns em todos os países, tá? São itens que em todos os países têm. Por exemplo, Foxtrot, que é o F. Foxtrot é uma dança americana. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Delta, Eco, Juliette. Então são coisas associáveis que você consegue saber. Além do que, né, na radiocomunicação, uma letra pode ser que ela confunda com a outra. Por exemplo, numerais. Você não fala 6. Então você fala meia. Ou você fala, ao invés de falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Entendeu? 0 é negativo. Então você usa isso daí para facilitar a comunicação entre a instituição e as pessoas que trabalham nela. Por exemplo, eu estou numa conversação e eu quero perguntar o nome da pessoa que está falando comigo. Vamos supor que eu estou em HF, por exemplo, e eu estou falando com uma pessoa do outro continente. Eu não vou saber, eu sou péssimo em inglês, então para mim isso é difícil. Mas se eu disser qual o seu QRA ou QRA, ele vai saber que é o nome da sua estação. E geralmente a gente dá o nosso nome, a gente dá o nosso indicativo. O meu, por exemplo, é Papa Uniforme 2, Sierra November Romeo. Tá bom? São vários códigos de 3 letras começados pelo Q. Um monte. Tá? Assim, tem alguns itens que são específicos para marinha, para alto mar. São algumas referências marítimas. Tem as outras que são referências aéreas, coisa da aeronáutica, que eles usam para falar. Mas o nosso é de serviços gerais. Então vocês devem escutar muito QAP, QRV, QSL e TKS. O TKS é um detalhe interessante. O TKS ele é a abreviatura de Thanks em inglês. Que o código Q surgiu para ajudar o código Morse. Então, para eles não escreverem Thanks, era TKS. Tá? Em código Morse, por exemplo, 73 é um abraço. Tá? Um fraterno abraço para o meu amigo lá no 73, para o Júlio que está me copiando lá na frequência. Por exemplo, tem alguns enganos que o pessoal faz. Por exemplo, vamos colocar um exemplo que o Júlio está numa estação e eu estou em outra. Então ele me chama: Feijão, você está no QAP? Eu vou responder. Se eu responder QAP, significa que eu estou escutando, mas não estou apto a falar. Se eu disser QAP, QRV, é que eu estou apto a conversar com ele, eu posso conversar com ele. Então às vezes a pessoa fala QAP, QAP. Não, é QAP, QRV, se você puder falar. Tá bom? Aí tem o QRU, que geralmente é novidade.
Aí a gente acaba associando várias coisas a ele. Por exemplo, o Júlio me trouxe um QRU hoje que ele me presenteou. Quer dizer, uma novidade. Geralmente você associa QRU com novidade. Ó, fulano deu QRU lá, deu novidade. Então, acaba sendo uma gíria da gente. Por exemplo, para minha esposa, às vezes eu falo, ó, pegou o QSJ lá? QSJ é dinheiro, é din-din, tá? E isso aqui não é para que ninguém entenda, é para facilitar a conversação. Por exemplo, numa ocorrência que o policial tem que passar a rua para casa, a rua. Viatura 025, o QTH do QRU é tal. Do contrário, teria que falar viatura 025, o problema que está acontecendo com a pessoa é na casa tal. Então, o QRU é no QTH tal. Por exemplo, se eu for responder para ele, QSL, que quer dizer, ok, eu entendi, estou me deslocando até lá. Não, eu só falo que eu falo, QSL, em QTI para o QTH. A princípio é uma coisa um pouco difícil de coordenar, mas conforme você vai lendo e você vai entendendo, você vai decorando. É como o alfabeto fonético. Por exemplo, eu vou soletrar uma palavra. Meu nome por exemplo, natureza. Eu ligo pro Júlio, pega pra mim aí uma ferramenta natureza, chama natureza. O que você falou? Vou soletrar pra você. Então eu soletro November, Alpha, Tango, Uniform, Romeo, Eco, Zulu, Alpha, tá? Lembrando que o X no alfabeto fonético da ONU é X-Ray, X-Ray, é raio-x em inglês. No Brasil a gente usa Xingu, tá? Xingu, é uma tribo de índia aqui do Brasil. Tem um pessoal que usa outro tipo de alfabeto fonético que é com nome de países. Por exemplo, Dinamarca, Holanda, Austrália, tá? O pessoal é uma forma legal também, mas para mim é mais difícil de decorar. Então eu opto por usar o alfabeto fonético da ONU, tá? Uma coisa que todos, na minha opinião, tem que procurar saber é fazer o SOS em código Morse, tanto sonoro como de contraste. Por exemplo, uma lanterna, tá? Batendo em algum lugar. E como que é o código Morse? O código Morse são conjuntos de letras que são marcadas por pontos e traços, tá? Cada letra tem a sua correspondência em pontos e traços. Eu não sou o mais adequado a falar de código Morse, né? Eu até hoje não mudei de classe porque eu não sei se entra na minha cabeça código Morse, mas eu já não morro pagão, porque eu sei o SOS. SOS é SOS. O S no código Morse são 3 pontinhos, então é di. O O são 3 traços, então esse é o som associado. Da. Depois o outro S, di, tá bom? Então SOS, di, da, di. Dá pra fazer com lanterna, dá pra fazer com o farol do carro, dá pra fazer batendo em algum lugar, dá pra fazer em apito, enfim, e isso aqui todo mundo conhece, e é igual para todo lugar. Já no código Q, o SOS é QRR, beleza? Tem vários sites aí que o pessoal mostra e fala sobre o código Q, e quem se interessar pelo código Morse, tem um curso que foi montado para os soldados do exército americano. Então ele é bem didático, é bem legal, é divertido de ver até, tá? Então é legal vocês estarem vendo isso daí, porque já é o terceiro vídeo que a gente faz sobre radiocomunicação, porque a gente tem que dar o devido valor a ela. Porque nós radioamadores, nós somos uma força tremenda, estratégica e reserva. Porque quando tudo mais falhar, celular, Nextel, tal, o cara tem um tablet de 7 mil reais. Ele faz até fogo com o tablet. Dá pra fazer. Ele espiona a CIA lá nos Estados Unidos com o tablet dele. Só que num colapso que acaba a energia,
você fica dias sem energia ou algum problema solar, meu, é satélite, só lamento. A gente não. A gente é a forma pura de comunicação, via antena. Existem outros modos de comunicação, o digital, existe o Echolink, tá? Mas é alguma coisa que dá um plus no nosso hobby. Mas a gente é a forma pura de radiocomunicação, antena. Um rádio, um sistema irradiante, cabo e a perícia do operador. Mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo sobre a operação solitária. Como uma pessoa se manter operando uma estação de rádio em catástrofe, em emergência, em situações difíceis. O que fazer? Quais medidas tomar? Como para fazer isso para que você consiga durar mais tempo e consiga ser mais útil à população da sua cidade, país, enfim, do seu planeta até. O radioamadorismo dá muita conversa, a gente ficaria aqui, faria um filme de 3 horas falando sobre ele, tá? Prometo que o próximo é sobre o operador solitário, que é interessante, tá bom? E qualquer dúvida pode perguntar no site ou no meu Facebook, que sobre radioamadorismo eu vou responder. Assim, vamos comprar, quem está querendo se preparar, um prepper, olha que chique, procure pesquisar sobre o tipo de radiocomunicação que você vai comprar, tá? Quiser deixar recado para mim, antes de comprar eu falo a experiência que eu tenho do que é bom, do que não é, o que é legal fazer, o que é legal não fazer. Tem muito assunto na internet, isso que dá para achar, dá para pesquisar pra caramba, tá bom? Volto a dizer que no final do ano aqui na Aratuba tem uma feira de radiocomunicação muito legal, tá? Que é a Fenarcom, do meu amigo Erwin. E lá tem muita novidade. Tem tecnologia nova que vem para ajudar a radiocomunicação. Antenas mais potentes, antenas mais resistentes, materiais mais leves, tá? Rádios com outras funções além da radiocomunicação, como por exemplo o APRS ou o GPS mesmo, que alguns rádios têm. Então é assim, vale a pena pesquisar, porque é um fator decisivo em questão de sobrevivência. E também é comum ver em filmes que a radiocomunicação é presente, né? Como por exemplo no Exterminador do Futuro, não vou lembrar qual deles, o cara faz um radinho de galena, usando um componente do rádio, e ouve lá o John O'Connor dando um recado para a resistência contra as máquinas. Então está presente a radiocomunicação, e é a forma mais segura e confiável de comunicação entre os seres. Eu chego a dizer que o radioamadorismo foi a primeira rede social do mundo, pois ele já ligava pessoas de países diferentes, idiomas diferentes, pelas ondas do rádio, tá? O que hoje acontece com o Facebook, esse monte de coisa que tem aí, o WhatsApp, que seja, tá? Mas a radiocomunicação, ela foi um marco na nossa sociedade, tá? Guerras foram vencidas por conta do rádio, do código Morse, catástrofes foram evitadas por causa de uma comunicação bem feita. Precisando, pode deixar a pergunta lá, procurar no meu Face, eu vou ter o prazer de responder, porque é um assunto que eu gosto de falar, tá bom? Se alguém tiver alguma opinião contrária, por favor também fale, só não xinga a mãe. Mas pode falar, pode criticar, tá bom? A gente vai gostar, vai adorar. E tiver coisa para acrescentar também, vamos embora. E a gente tem que fazer um assunto sobre isso, a gente tem que conversar sobre isso. Tá bom? Obrigado, até uma próxima. E vamos sobrevivendo na vida aí.